até o capítulo 9 ele vai tratar essa questão. Do capítulo 10 em diante, Paulo vai começar então a introduzir as questões cultuais da igreja de Coríntios, alguns problemas que estavam acontecendo. No final do capítulo 10 até o capítulo 14, Paulo vai tratar da vida cultural da igreja, organizando um pouquinho essa igreja. No capítulo 11 ele vai falar da organização da ceia e não da banalização, né, da festa do amor, que também acontecia a ceia nessa festa do amor, da banalização como estava sendo feita, né? No capítulo 11, então, o apóstolo Paulo começa a tratar questões culturais, comportamentais, dos homens e das mulheres, né? E finalizando com a ceia. No capítulo 12, o apóstolo Paulo começa falando sobre os dons que são derramados pelo Espírito Santo, e um dos textos que ficou, espero que os irmãos tenham guardado, e eu insisti com o versículo do capítulo 12, versículo 7, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E depois, no verso 11 do capítulo 12, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, esses dons são repartidos a cada um conforme o Espírito Santo achar necessário. Portanto, certamente, enquanto você está vivendo a comunidade, vivendo o serviço na comunidade, né, se deixando usar pelo Espírito Santo, as pessoas podem ser alvos, né, e no bom sentido, né, da sua própria vida. De repente você está trazendo algum testemunho, alguma direção ali específica, nem percebe que você está edificando e construindo algo em alguém, né? Ou às vezes uma palavra de sabedoria, né, que pode estar solucionando muita coisa na vida de um irmão, às vezes uma própria oração que você faz com alguém ali no culto, o Espírito Santo pode te usar para manifestar cura ali na outra pessoa, ou libertação, enfim. O Espírito Santo é quem faz como ele quer, como ele bem aprover, né? Bom, nós vamos continuar aqui agora, estávamos falando dos dons, e o apóstolo Paulo agora começa a trazer algo interessante, né? Que seria os dons, né? Os 9 dons e muitos outros, né? Aqui ele cita apenas 9, né? Mas tem muitos outros que compreendem a vida da igreja, e da função, para que servem os dons, tá? Então, no capítulo 12, a partir do verso 12, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Bom, nós já então entendemos que. Só um instantinho, pessoal. Patriota, sai daí. Sai daí. Ih, tá aprontando já, hein, rapaz? Que isso agora? Se deixar, parece criança, gente. Fica reinando, é incrível. Ah, então, o corpo de Cristo são muitos membros. Eu e você fazemos parte do corpo de Cristo. E só lembrando, irmãos, aqui ele começa a usar essa, essa questão figurada aqui, né, essa linguagem, para nos chamar a atenção aqui. Nós somos membros. Membros têm funções. Lembra que ele estava falando dos dons que o Espírito Santo derrama? Então, esses dons são ferramentas para a edificação da igreja, mas precisam existir pessoas, né, que busquem o Espírito Santo com esse entendimento. Saia daí, patriota. Ele está que tá hoje, está querendo chamar atenção hoje. Que busquem o Espírito Santo, que compreendam o que é o corpo de Cristo. Em se tratando de corpo, nós temos células, temos órgãos vitais, né? Não sei se vocês percebem, por exemplo, que agora é tempo de frio, as nossas extremidades, né? Mão, pés, né? Ponta dos dedos,
né, até o braço, que fica bem gelado, né? Tem gente que esfria mais a mão, tem gente que congela o pé, né? É porque toda o envio do sangue, né, o bombeamento do sangue, ele trabalha para a proteção dos órgãos vitais. Tá? É por isso que as extremidades se esfriam, porque o corpo se concentra nos órgãos vitais. Eu falava uma vez com um médico sobre isso, o diretor ali do Hemonúcleo da Santa Casa, Dr. Orlando, e ele estava explicando sobre isso, né? Veja como Deus nos constrói, né? Biologicamente falando. Mas aqui Paulo está dizendo que nós somos membros do corpo de Cristo, logo, cada um de nós, especificamente, traz consigo uma função dada pelo próprio Espírito Santo, para que todos nós, no corpo de Cristo, venhamos a ser úteis, né? Tenhamos uma utilidade servil no corpo de Cristo. Eu estou de olho no Patriota, gente. Hoje ele está que tá. Patriota, sai daí. Sai daí. Chega, para agora. Meu Deus do céu. Jesus querido. É legal que esse aqui fica gravado, né? O Sérgio depois ele põe lá. Patriota é o meu cachorro, tá? Para quem não souber aí, não, foi assistir pelo YouTube depois, sei lá eu tô chamando o cachorro aqui, senão ele fica aprontando. Então, no reino de Deus, né, quando nós somos chamados pelo Senhor Jesus, né, aquele dia que o vinde de Jesus, né, nos alcançou, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, né, ali nós somos aliviados, libertos, curados, sim, claro, mas não para por aí a vida cristã, né? Nós temos dois pontos importantíssimos nos evangelhos, né, que é o vinde a mim e o ide, né? O ide é no sentido de servir. Então, os membros servem o corpo e mantêm o corpo saudável, né? Pelo menos deveria. Quando se há algum probleminha, todo o corpo percebe, as células já trabalham para tentar identificar onde está, né? Por exemplo, quando o nosso corpo fica com febre, por exemplo, né? É o próprio corpo, né, gerando, né, um sintoma e alguns médicos defendem até que a febre é uma das manifestações de cura até do próprio corpo, de manutenção para a cura do próprio corpo. Então, note que todo o corpo percebe. Se você, nesse frio, topar o dedinho do pé na quina da parede ou da cama, todo o seu corpo vai sentir essa dor, né? Estão interligados, né? São sinérgicos ali, né? Estão juntos, trabalham no mesmo propósito. Versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um espírito. Logo, nós somos convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça, do juízo. É Ele que é o nosso consolador, é Ele que caminha conosco ao nosso lado, o Paráclito, né, no sentido de ser o nosso advogado. É Ele que derrama sobre nós as ferramentas, que são os próprios dons, né, sejam espirituais ou ministeriais, para servirmos um ao outro. Logo, o Espírito Santo, quando habita em nós, nos torna úteis no reino de Deus, né? Servis no reino de Deus, tá? Nós trabalhamos, nós servimos um ao outro com aquilo que temos, com aquilo que Ele nos tem dado. Nós nascemos com habilidades naturais, inclinações naturais. Tem gente que tem inclinações para exatas, outros para humanas, com cálculos, outros para texto, né? Outros com as questões manuais, né? De consertar, enfim. Nós temos essas diferenças, mas também temos as ferramentas dadas pelo Espírito Santo, espirituais, para servirmos no reino de Deus. Então, tudo aquilo que temos, conhecemos ou passamos a conhecer pelo Espírito Santo, né, deve e deverá ser usado, né, para a edificação do corpo. Tá? Que fique bem claro isso. Versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E ele diz aqui: se o pé disser, porque não sou mão,
não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se o ouvido, e se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles, como quis. Logo, todos, sem exceção, que nasceram de novo, têm um lugar, têm uma importância, né, no corpo de Cristo para edificação, para o fortalecimento, para construção, para trabalhar junto com o outro. Patriota, saia daí. Vem para cá. Então, eu e você, meus irmãos, que nascemos de novo, que nascemos em Cristo, Cristo nos chamou para servir o Reino de Deus. E nos deu todas as ferramentas necessárias. Logo, se você faz parte da igreja no mundo, ou, claro, de maneira mais minimizada da igreja local, você tem um papel fundamental ali. Né? Já pensou como Paulo ele traz essa ele constrói essa conversa de maneira até, como que eu posso falar, irônica, né? Imagina a orelha falar, eu quero ser o pé, ou o pé, eu não quero ser a mão, eu quero andar independente do corpo, ia ficar uma bagunça e não ia chegar a lugar algum, né? Mas todo o funcionamento do corpo, né, move-se para um único propósito, né? O nosso corpo físico trabalha o tempo todo para nos manter vivo, porque todo o organismo funciona para isso, as células estão multiplicando, enfim, né, para nos manter vivos. Assim também eu e você no corpo de Cristo. Nós servimos e aqui estamos, né, pelo Espírito Santo, para que possamos fortalecer o outro e o outro nos fortalecer. Nos mantemos firmes na fé. Sim, quando você não está presente, faz muita falta. É só o fato de você parar para conversar com um determinado irmão, seja num culto, num GPS, seja lá o que for, né, num evento festivo da igreja, a sua presença ali é de extrema importância, porque se a Bíblia está dizendo aqui que Deus colocou os membros, cada um deles, como quis, é porque cada um de nós tem uma importância significativa para o outro em Cristo Jesus. Né? Não é à toa que os Salmos falam muito bem dessa questão da comunhão, né? Ele diz, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Né? É necessário a unidade, é necessário a união, porque é assim que nós crescemos, é assim que nós aprendemos. Excusar-se disso, né? Afastar-se disso, né? É como você pegasse ali uma brasa, né, que está lá queimando junto com as demais na churrasqueira e apartasse ela. A churrasqueira vai continuar pegando fogo, mas aquela brasa vai se apagar. Note que algumas coisas acontecem, né? Quando eu tirei a vesícula, o meu corpo continuou funcionando. Ele teve que se adaptar nas questões de filtragem, mas ele continuou funcionando. Ele não retém, por exemplo, tanta proteína como antes, né? Quando você tira a vesícula, você não retém tanta proteína quanto antes, mas o corpo, né, se refaz, se ajuda um ao outro, né, para trabalhar. Então o corpo continua funcionando, mas a importância daquele que saiu, né, faz tanta diferença durante um bom tempo, porque quando eu tirei a vesícula, né, aí que eu percebi, né, tá certo que todo o corpo trabalha para suprir a falta, mas muitas coisas aconteceram. Tinha muita diarreia, comia e tinha que sair correndo, às vezes depende do que eu como até hoje, né? Porque já não há mais aquele órgão específico. Então, sim, a minha presença e a sua presença no corpo é de extrema importância. Por mais que eu e você muitas vezes nos achamos, eu acho que eu
eu vou somar em quê? Bom, vamos ler a Bíblia, né? Estar ali já é uma grande importância, né? Já traz consolo, já traz perseverança para o outro, né? Às vezes o outro lá está em tantas lutas e sabe também das suas lutas, porque a gente se conversa e vê você ali, poxa vida, olha, o irmão também lá está lutando com tantas coisas, né? Eu também vou perseverar, que o Senhor Jesus me dê força. Eu olho para o irmão lá, eu me fortaleço, né? E Deus nos usa um ao outro o tempo todo, irmãos. Portanto, a sua presença, né, e participação no reino é essencial. É essencial. O texto diz assim, versículo 19: E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tem necessidade de ti. E ainda a cabeça aos pés: não tem necessidade de vós. Não existe isso. Eu preciso do outro. Isso aí chama orgulho, biblicamente, né? Isso aí chama soberba. Isso aí é diminuir o outro, né? Quando eu, por mim mesmo, acho que não preciso, acho que não deveria, né? Talvez porque o outro, né, não seja tão importante assim, nem mesmo a função dele, nem mesmo a presença dele. Eu me basto por mim mesmo, sou autossuficiente. Né? Passa essa imagem de arrogância, né, de individualismo, né? Isso não tem nada a ver com aquilo que Cristo nos traz, né? E a maneira até como Cristo viveu. Em momento algum, você vê Cristo desistindo dos outros, né? Abandonando os outros. Em momento algum, você vê Cristo deixando de servir, mesmo que ele sabia das intenções, né? Daqueles que queriam matá-lo, daquele que queria traí-lo, dos discípulos que queriam abandoná-lo. Mas Cristo fez o seu papel servindo o outro, né? Assim também sejamos nós. Note que o próprio funcionamento da Trindade em unidade é sempre assim: o Pai glorifica o Filho, né? O Filho, o Espírito Santo ao Pai, né? Ninguém toma glória para si mesmo, né? Mas um aponta para o outro, né? Assim também deve se funcionar o corpo. Afinal de contas, o Espírito Santo nos usará com os seus dons, com os dons que ele derrama sobre nós em função do outro. Então, é importante orarmos e praticarmos essa vivência, irmãos. Isso cura, isso liberta. Né? Eu, muitas vezes, cheguei ali na igreja, não por minha vontade, né? Um tempo que passei algum tempinho atrás aí, não por minha vontade, mas pelo outro, que orava, que ligava, ou que pegava eu pela mão quase arrastado para levar, né? Eu olhava ali alguns irmãos tendo a mesma luta, chegava ali, eu ficava animado, falei, poxa vida, ó, o irmão ali está na mesma luta que eu, né? Tá vindo firme, poxa, eu não posso deixar a peteca cair, não, né? Isso edifica, isso constrói, isso fortalece. A comunhão tem essa bênção, né, sobre ela, né? Ali diz a palavra de Deus no Salmo 133, né, versículo 3, ali o Senhor ordena a sua bênção. É claro, né, todos nós trazemos em nós dons do Espírito Santo e vamos nos edificando, é claro que Deus abençoa. Continuando aqui, ele diz no verso 22, antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Eu fico pensando nisso, em relação ao corpo, pouco se pensa na musculatura, né? Pouco se hoje, né? Mas fala-se muito, mas pouco a gente para pensar nisso, né? Nós temos entre aspas, né, um segundo coração no corpo que seriam as panturrilhas, né? Ela meio que seria o
o bombeamento que faz voltar o sangue para cima, vamos pensar assim, né? É importante que essa musculatura seja sempre fortalecida. Quanto mais frágil a musculatura, menos movimento, mais fácil para quebrar, para torcer, para doer, né? Então, até mesmo para você fazer sair, começar a fazer a corrida, você precisa fortalecer a musculatura. Senão você vai sair sem aquecimento, sem fortalecimento, vai doer tudo, vai ficar ruim e até perigoso o impacto. Então, note, coisas que do dia a dia, você vai pegar, escrever um texto, você está usando toda a musculatura da mão. Tem gente que não está acostumado a escrever, dói a mão, dói os dedos, né? Porque escreveu muito e não está acostumado a escrever porque não exercita. Se nós, por exemplo, se lemos pouco, né, exercitamos pouco o cérebro. Se escrevemos pouco, exercitamos pouco o cérebro. Isso tudo pode acarretar em doenças mais para frente. Então, tudo no corpo tem a sua importância para o corpo, para o todo do corpo. Então, a sua vida tem uma importância extrema para o sermão que está aqui hoje nessa transmissão e para toda a igreja local e a igreja no mundo. Por isso, a necessidade de, quando nos convertemos, buscarmos o Senhor. Senhor, enche-me com o teu Espírito Santo, eu quero ser usado por ti. Né? Assumir essa responsabilidade no reino de Deus. E, Senhor, me fortalece. Né? É isso que a Bíblia nos traz. Versículo 24, né? Não, 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Uns dos outros. Ele diz aqui, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. É aquilo que eu falei, se você está mantendo a forma física legal, né, está com uma saúde mental legal, está tudo bem, o corpo está em total funcionamento. Se você faz um corte profundo, quebra um dedo, uma fratura exposta, Deus me livre e guarde, né? Uma enfermidade em algum órgão vital, todo o corpo padece. Todo o corpo padece. Então, essa ideia do corpo já nos traz uma outra responsabilidade, né? A responsabilidade coletiva ou de comunidade acontece primeiro da minha responsabilidade pessoal, ou seja, a manutenção da minha vida devocional, a manutenção da minha vida cultural, a manutenção da minha vida de oração, a manutenção da vida de comunhão, porque aí sim eu posso edificar o outro, que talvez esteja mais fraco, compadecer-se dele, né? E vice-versa, ou alegrar-me com ele, né? Parte de uma responsabilidade individual que é transferida para o todo. Certo, irmãos? Vamos continuar aqui. Versículo, deixa eu achar aqui, 27. Ora, vós sois, ou vocês são o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores. Aqui faz lembrar a menção dos dons ministeriais que nós encontramos em Efésios capítulo 4, verso 11 ao 16, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Enfim, aí ele continua, profetas, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Bom, Paulo aqui nos instiga a procurarmos os dons, a buscarmos os dons, né? Os melhores dons, né? E depois a gente vai entender isso no capítulo 14 também. Ele nos instiga a isso, porque ele sabe da importância da comunhão. Né? Paulo, a vida de Paulo, ela é um exemplo disso. Eu quero ler um texto com vocês. Abra aí em Atos,
foi um texto que marcou. Ah, quando eu ganhei a Bíblia na minha ordenação pastoral, ao ministério, marcou muito a minha vida esse texto aí. Está lá no capítulo 20 de Atos, no versículo 24. Veja a consciência do apóstolo Paulo. Aqui o apóstolo Paulo está indo embora, né, de Éfeso, e ele manda chamar os presbíteros, reúne lá, que ele tinha uma palavra para dar aos presbíteros, né? Ele ia seguir missão, né, seguir a missão, e já tinha constituído ali uma liderança, né? E olha o que ele diz aqui em Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Note então, irmãos, que essa era a vida de Paulo, estar com os irmãos, levando o Evangelho, edificando, fortalecendo através de cartas, né, pastoreando. Essa era a função do apóstolo Paulo. Mas o que seria da função e da vida do apóstolo Paulo se não fosse lá um Ananias, que lá no capítulo 9 Deus fala assim: olha, Ananias, vai lá na rua chamada direita e lá você vai encontrar Saulo de Tarso, perseguidor, você vai lá, vai orar por ele, enfim. Né? Se não fosse um Ananias em obediência ali ao Senhor Jesus, né, para cuidar de Paulo nos primeiros momentos da sua conversão, que seria desse apóstolo Paulo, que tanto edificou a igreja, se não fosse um Barnabé, que teria lembrado dele enquanto ele estava lá recluso, porque Paulo não começou bem a carreira, né? Paulo ele foi rejeitado pela igreja de Jerusalém, né? Mandaram ele, olha, volte para o seu lugar lá, que não vai dar certo para você não, né? Ele foi enxotado ali de Damasco, enfim, teve que sair fugido de Damasco, né? Enfim, não foi muito bom o início da vida cristã do apóstolo Paulo, né? Mas Barnabé um dia se lembrou dele, inseriu ele na igreja de Antioquia, né? Inseriu ele na missão, chamou ele para caminhar junto. Né? Note o corpo funcionando, irmãos. Olha o corpo funcionando. Cada um no seu dom, né? Cada um com a sua ferramenta dada pelo Espírito Santo. Portanto, Paulo nos instiga a, 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 a participarmos com a nossa própria vida. Paulo considerava a sua vida útil apenas se ele cumprisse o chamado de Cristo. Então, nós precisamos descobrir em Deus para quê? Para que eu estou aqui e em que eu posso te servir. Né? Essa é uma oração necessária diariamente, né, que precisamos fazer aos pés de Cristo. Afinal de contas, pelo Espírito nós somos batizados. Né? As ferramentas já estão operantes. Né? Então eu preciso buscar do Espírito Santo essa, essa, esse entendimento e necessidade de servir aos irmãos, né? Servir a igreja e servir aos que estão lá fora pela pregação do Evangelho. Tudo o que nós precisamos, nós já temos pelo Espírito. A questão é se eu busco isso, se me disponibilizo a isso. Né? Paulo ele fala em Romanos: como ouvirão se não há quem pregue? Então, nós lembramos também de Isaías, né? No capítulo 6. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Logo, eu e você, nós temos uma importância no reino de Deus, totalmente significativa. A sua ausência pode ser, né, um momento da não edificação de um irmão que precisaria ali. Ou a sua ausência pode ser um momento da sua própria não edificação, porque Deus poderia usar alguém para ministrar no seu coração. Quanto menos contato nós temos, mais frios ficamos. Quanto menos contato nós temos, mais fracos na fé nós ficamos. Quanto menos contato nós temos, quanto mais abrimos mão do nosso servir, né, pior ficamos na vida espiritual. Servir alimenta a nossa vida espiritual, porque nos enche de responsabilidade. Servir
O compromisso com servir é também o compromisso devocional. Afinal de contas, né, por entender a responsabilidade que me é dada pelo Espírito, eu tenho que estar muito bem afinado com ele. Então, para isso, eu vou buscá-lo. Isso me coloca numa vida de oração, de jejum, de conhecimento da palavra, né? Uma vida cultural, de maneira geral, né? Porque eu entendo que eu posso ser, nas mãos do meu Senhor, né? Alguém que pode servi-lo. Então, nesse capítulo 12, Paulo nos traz as ferramentas e os dons espirituais que Deus nos dá, e também ministeriais, né? Como ele mesmo falou, mestres, profetas, apóstolos e tal. Mas também nos chama a atenção que todos esses dons estão sobre nós para o outro, para o outro. Quando nós lemos em Efésios capítulo 4, verso 11 a 16, os dons ministeriais é para o aperfeiçoamento dos santos. Então, os dons que nós temos recebidos do Espírito Santo é para aperfeiçoar a igreja, os outros. Então, o seu lugar é servindo ao Senhor Jesus com os dons derramados pelo Espírito Santo, meu irmão. Certo, queridos? Claro, nessa palavra, se alguém quiser fazer alguma pergunta dentro do texto, estou acá. Pode fazer. Alguém? Pastor, para quem ainda não sabe qual é seu dom, a forma de você procurar entender ele é buscando em Deus e através daquilo que você tem mais facilidade de fazer? Isso. Veja bem, o texto diz assim, acerca dos dons espirituais e ministeriais, né? Capítulo 12, versículo 31. Procurai com zelo os melhores dons. Procurai com zelo os melhores dons. Então, busque a Deus, né? E também observe a sua própria vida, né? Os dons espirituais são mais difíceis de serem vistos, né? Claro que, tirando aí a questão das línguas, né? Tudo bem, isso aí dá para ser ouvido e visto, né? Mas, então nós temos que buscá-lo, né? Para que o Espírito Santo possa nos usar dentro deles. Os dons ministeriais, né, as vocações ministeriais, têm muito a ver com aquilo que já é dado naturalmente por Deus sobre nós, né? Comunicação, por exemplo, hospitalidade, que é o socorro também, né? O próprio conselho, né? O conselheiro, né? Que gosta de ouvir mais do que falar. O dom da Então, assim, misericórdia também, né? O dom da misericórdia. Tem muitas características que Deus nos deu naturalmente que servirá muito bem para o outro. Então, isso é muito bom se buscar em oração, sim, mas observar a si mesmo nas áreas em que você tem facilidades. Agora, por favor, né, gente? Seja justo com. Tá, precisa desligar o seu microfone que fica dando reverb aqui. Ah, seja justo com você mesmo. Ah, eu não sirvo para nada. Não fale isso que você vai estar blasfemando contra o Espírito Santo, né? Porque é ele que te deu, ele habita em você. Como é que você fala uma coisa dessa? Né? É importante que você tenha o conceito correto sobre si. Olha o que diz lá em Romanos, capítulo 12. Normalmente a gente vai até o verso 2 só, né? Mas Romanos capítulo 12, verso 3, diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como o corpo, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, sim, você tem uma finalidade, você tem a sua importância para o outro e o outro tem para você. O que nos difere são as funções. São funções. Não é uma questão de hierárquica,
É uma questão funcional. Funcional. O pastor tem uma função específica, o evangelista tem uma função específica, né? O mestre tem uma função específica, muito embora pastor e mestre ali são uníssonos, né? Depois a gente vai conversar sobre isso. Enfim, cada um de nós trazemos peculiaridades dadas por Deus, né, para sermos usados com essas peculiaridades em função do outro e do reino de Deus. Então, nós temos os dons ministeriais, que tem muito a ver também com aquilo que somos, né, a maneira de ser, o que gostamos de fazer, né? Então, aquilo que eu sei fazer, eu uso em prol do reino de Deus. Não sei se eu respondi aí, Topé. Posso falar? Pode. Os dons, então, ministeriais não tem nada a ver com a nossa própria capacidade, né? Então, a nossa autocapacidade, porque o dom espiritual é dado por Deus, né? Também a nossa capacidade, sim, mas a gente tem mais a ver com a questão espiritual, né? E quando a gente tem o dom de misericórdia, por exemplo, né? É só o Espírito Santo que nos dá esse dom de misericórdia, da hospitalidade, né? O dom, por exemplo, do dom do Espírito Santo mesmo, né? Os dons ministeriais, ele é a ação, né? É a ação do habitar do Espírito Santo em nossa vida, né? É que, como você colocou tudo junto, dom espiritual, dom ministerial, vamos separar. Dons espirituais, como Paulo fala, são esses dons que nós já estudamos